Olá, favorecidos, que a graça e a paz estejam com todos. Bem-vindos ao nosso canal Fortalecer para Reinar. E hoje nós iremos falar sobre quando Deus não se lembra mais, o poder do perdão completo. O que é nova aliança? Hoje precisamos voltar ao centro do Evangelho e responder uma pergunta fundamental: o que é de fato a nova aliança? Vivemos em um tempo em que muitos cristãos estão excessivamente preocupados com o que precisam fazer, mas o Evangelho não começa com o nosso fazer, ele começa com o que Cristo já fez. Existe sim a obra contínua do Espírito Santo em nós, mas ela só acontece de forma saudável quando está firmada na obra consumada de Jesus Cristo lá na cruz. Infelizmente, muitos púlpitos foram transformados em plataformas de psicologia, autoajuda e mensagens de motivação estilo coach. A psicologia tem seu lugar, o coach também, mas o púlpito é o lugar de anunciar o que somente a igreja pode anunciar: a nova aliança selada no sangue de Cristo. E hoje nós iremos utilizar um versículo base que está lá em Hebreus 8, do 7 ao 12, que diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, diz Hebreus. O texto é claro: Deus não muda de plano, mas muda de aliança. A antiga aliança não era defeituosa em si, o defeito estava no homem. Era uma lei perfeita aplicada a um povo imperfeito. Por isso, Deus anuncia algo novo, superior e definitivo. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Embora anunciada a Israel, essa nova aliança hoje é desfrutada por todos os que estão em Cristo. Nós que éramos estrangeiros fomos incluídos, vivemos hoje aquilo que foi prometido. A nova aliança não é baseada no que o homem faz, mas no que Deus decidiu fazer por nós. Ela não é como a aliança feita no Egito, baseada em promessas humanas. Tudo o que o Senhor disser, faremos. O resultado foi fracasso, queda e condenação. Já na nova aliança, não há condições impostas ao homem. Deus assume todas as cláusulas. Os 4 fundamentos estabelecidos na nova aliança, segundo esse texto que nós lemos. Primeiro fundamento: na sua mente imprimirei as minhas leis. Não se trata da lei de Moisés, gravada externamente, mas da natureza de Deus, impressa interiormente. É uma nova
consciência, uma nova mente. Segundo fundamento, também sobre o seu coração as inscreverei. O coração de pedra é removido, um coração de carne é dado. Agora há desejo, inclinação e prazer em fazer a vontade de Deus, não por obrigação, mas por natureza. Terceiro fundamento, todos me conhecerão, do menor até ao maior. O conhecimento aqui não é intelectual, é intuitivo e relacional. Quando alguém nasce de novo, reconhece a voz do pastor, o Espírito Santo passa a habitar e a ensinar por dentro. Quarto fundamento, a base de todos. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui está o coração da graça. Deus não apenas perdoa, Ele escolhe não se lembrar. Onde há plena remissão, não há mais oferta pelo pecado, nem consciência contínua da culpa. O grande problema de muitos crentes hoje não é falta de esforço, é falta de revelação. Muitos vivem na nova aliança com a mentalidade da velha. Vivem perdoados, mas como se ainda estivessem condenados. Vivem justificados, mas como se ainda precisassem se provar. A nova aliança não nos chama para tentar, ela nos chama para descansar e crer. O justo viverá pela fé, diz a palavra do Senhor. Não fé em si mesmo, mas fé na obra consumada de Cristo. A velha aliança exigia do homem, a nova aliança entrega tudo em Cristo. A velha dizia, faça e viva. A nova declara, está consumado, agora viva. Não volte para o que é antigo, caduque e envelhecido. Permaneça na presente verdade. A nova aliança não é apenas algo que cremos, é o lugar onde vivemos. Mas por que Deus deu a lei então? Deus deu a lei para que o ser humano entendesse uma verdade fundamental. Ninguém pode chegar ao céu pelo seu próprio esforço. O homem jamais conseguiria se qualificar diante do padrão divino. A lei não foi dada para salvar, mas para revelar a incapacidade humana. Ela expõe aquilo que já estava dentro do coração. Se a lei não tivesse sido dada, muitos poderiam argumentar que não eram pecadores, pois não haveria um padrão, uma referência, um critério divino para a comparação. Por isso, Deus estabeleceu a lei para colocar todos no mesmo nível. Todos pecaram, não com o objetivo de condenar, mas porque só é possível ser salvo quando se reconhece que tudo está perdido. Ninguém busca um médico sem antes admitir que está doente. A lei funciona como um diagnóstico. Ela não cura, mas revela a doença. Deus nunca deu a lei com a intenção de que o homem a cumprisse plenamente, pois isso faria de Deus um Deus cruel. A lei é justa, santa e perfeita, mas o homem não é. O padrão é elevado demais. É como se Deus desse ao cachorro a ordem para miar. Ele pode até tentar, pode se esforçar, mas nunca conseguirá, porque não é da sua natureza. A lei revelou exatamente isso. O homem não é santo por natureza. Ele pode tentar se comportar melhor, mas sempre voltará ao que é, porque o problema não está no comportamento, está na natureza. A lei serve para nos mostrar que não podemos nos salvar a nós mesmos. Ímpios não se tornam santos simplesmente porque existe uma lei escrita, seja na Bíblia ou votada no Congresso. A história prova isso. Sociedades tentaram mudar comportamentos pela força da lei, mas fracassaram, porque a lei não tem poder de gerar vida, apenas de restringir externamente. A única solução verdadeira é a transformação operada por Deus. Por isso, o Evangelho é poder de Deus, não um código moral
moral, não é ajuste de conduta, é vida nova. Aqueles que creem são transformados de dentro para fora. Quando o livro de Hebreus afirma que Deus encontrou defeito na antiga aliança, o problema não estava na lei, mas no homem. Agora, na nova aliança, Deus faz algo radicalmente diferente. Não somos nós que cumprimos as condições, é Deus quem cumpre tudo por nós. Não há exigências impostas ao homem. Todas as promessas repousam na fidelidade de Deus. Deus não está escrevendo a lei de Moisés dentro de nós. Na lei dizia-se: não roubarás. Na nova aliança, Deus muda a natureza, agora somos generosos, Ele coloca dentro de nós sua própria vida, sua natureza e o seu espírito. O desejo de agradá-lo nasce de dentro, não por obrigação, mas por identidade. Essa é a glória da nova aliança. Não vivemos mais tentando ser algo que não somos, vivemos expressando quem já nos tornamos em Cristo. A lei nunca teve poder de produzir amor. Na antiga aliança, a ordem era: amarás o Senhor teu Deus. Um mandamento externo que exigia algo que o coração humano não conseguiria gerar por si mesmo. Já na nova aliança, a dinâmica é completamente diferente. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor agora não é uma obrigação imposta, mas uma resposta natural ao amor que nós já recebemos. Hoje, nosso amor por Deus não nasce do medo, da cobrança ou da tentativa de obedecer regras, mas da revelação de quanto fomos amados. Não precisamos mais de leis exteriores ou códigos rígidos de conduta, porque o Espírito Santo habita em nós e nos conduz por dentro. Não fazemos o que é certo para nos tornarmos algo. Fazemos porque essa já é a nossa nova natureza em Cristo. Se você estiver doente, Ele se revela como Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você estiver em necessidade, Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê. Ele não apenas aponta um caminho, Ele é o próprio caminho. Jesus não veio para nos ensinar como nos salvar, Ele veio para nos salvar. Ele não trouxe um método, trouxe a si mesmo. Na graça, não anunciamos o que precisamos fazer, mas o que Ele já fez por nós. Infelizmente, muitos púlpitos têm sido ocupados por mensagens de autoajuda espiritualizada, 10 passos para salvar seu casamento, 10 princípios para sua família se converter. Tudo gira em torno do que o homem deve fazer. Mas isso não é graça. Graça é Deus fazendo por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer sozinhos. É como alguém que está se afogando e, em vez de receber um salva-vidas, ouve alguém gritar da margem: hoje você está com sorte, porque eu lancei um manual ensinando a nadar. São apenas 5 lições. Leia! Essa pessoa não precisa de instruções, ela precisa ser salva. O Evangelho não é um conjunto de métodos, Evangelho é uma pessoa. Deus não nos entrega técnicas, Ele nos entrega Cristo. Enquanto muitos vivem tentando, Deus deseja operar. Enquanto muitos se esforçam, Deus convida ao descanso. Deus quer mudar a sua sorte. Ele não quer apenas te ensinar o que fazer, Ele quer fazer por você. O conhecimento de Deus na nova aliança é intuitivo, relacional, vivo. O justo viverá pela fé. Por que muitos têm dificuldade em crer? Porque ainda não compreenderam plenamente essa verdade libertadora. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Quando essa revelação se estabelece no coração, a fé cresce naturalmente. Na graça, o fazer é consequência do crer, nunca o contrário.
Muitos têm sido distraídos por verdades que já não são mais verdades do presente e por isso não permanecem firmes naquilo que Deus está revelando hoje. A verdade atual é a nova aliança e nela há descanso, vida e transformação genuína. 2 Pedro 1,12 vai nos dizer: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Pedro fala de uma verdade presente, uma verdade atual, vigente para aquele tempo. Isso nos ensina um princípio espiritual importante. Deus se revela progressivamente na história e em cada período ele estabelece uma verdade central que governa a relação do seu povo com ele. No Antigo Testamento, a verdade vigente era a lei. Ela cumpriu perfeitamente o seu propósito naquele tempo: revelar o caráter santo de Deus e expor a incapacidade do homem de se justificar por si mesmo. A lei foi santa, justa e boa, mas nunca um destino final. Com a vinda de Cristo, uma nova realidade foi inaugurada. A cruz marcou uma transição definitiva. Agora, a verdade presente não é mais a lei, mas a nova aliança da graça. Por isso, o autor de Hebreus afirma com clareza: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. A necessidade de uma nova aliança não revela falha no caráter de Deus, mas revela a limitação do homem. A lei era perfeita, porém o povo não era. Por isso Deus não reformou a antiga aliança. Ele estabeleceu uma nova, baseada não no desempenho humano, mas na obra consumada de Cristo. Hoje, viver na verdade presente significa interpretar toda a Escritura à luz da cruz. Compreender que estamos debaixo de uma nova aliança, uma aliança superior, irrevogável, firmada no sangue de Jesus. Verdades que foram válidas em outras dispensações, cumpriram seu papel, mas não governam mais a nossa relação com Deus. A nova aliança não anula a Escritura, ela cumpre e ilumina. Agora não vivemos pelo faça. A nova aliança não anula a Escritura, ela cumpre e ilumina. Agora não vivemos como faça, mas pelo está consumado, não pela letra que mata, mas pelo Espírito que vivifica. Por isso, como Pedro, precisamos ser constantemente lembrados dessas coisas, não porque sejam novas, mas porque são a verdade atual que nos mantém firmes, livres da condenação, seguros no amor do Pai, estabelecidos na graça que salva, transforma e sustenta. Viver fora dessa revelação é viver preso ao passado. Viver nela é caminhar em descanso, fé e plena segurança em Cristo. Novamente iremos ler Hebreus 8, do 7 ao 12. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior.
Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O texto afirma que se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não haveria necessidade de uma segunda. Isso não significa que a lei fosse má ou injusta. Pelo contrário, ela era santa, perfeita e boa. O problema nunca esteve na lei, mas no homem. Era uma aliança perfeita para um povo imperfeito. Deus não achou defeito em si mesmo, nem em sua palavra. Ele identificou a fragilidade humana. O povo não conseguiu permanecer na aliança porque não tinha dentro de si a capacidade de cumpri-la. Por isso, Deus não reformou a antiga aliança, nem ajustou as suas exigências. Ele fez algo muito maior. Estabeleceu uma nova aliança, totalmente baseada na sua própria fidelidade. Observe algo essencial nesse texto. Em toda a nova aliança, Deus é o agente passivo. Não há cláusulas impostas ao homem, não há exigências condicionais. Deus diz: eu farei, eu imprimirei minhas leis na mente, eu as escreverei no coração, eu serei o seu Deus, eu não mais me lembrarei dos seus pecados. Na nova aliança, Deus não apenas nos diz o que fazer, Ele muda quem somos. Ele coloca dentro de nós novos desejos, novas inclinações, uma nova natureza. Agora, obedecer não é mais um esforço exterior, mas uma resposta interior. Não fazemos a vontade de Deus para sermos aceitos, fazemos porque já fomos aceitos. Quando Deus diz que escreverá suas leis no coração, Ele não está falando de repetir a lei de Moisés dentro de nós. Ele está falando de implementar sua própria vida, sua natureza, seu espírito. Antes a lei dizia: não roubarás. Agora, pela nova aliança, nasce em nós um coração generoso. Antes a lei dizia: amarás ao Senhor. Agora a graça declara: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso, não importa a circunstância, eu serei o seu Deus. Essa é uma promessa incondicional. Não depende do nosso desempenho, mas da fidelidade dele. E o texto afirma que todos o conhecerão, não por ensino externo apenas, mas por um conhecimento íntimo, intuitivo e relacional. Quando alguém nasce de novo, reconhece a voz do pastor, porque agora pertence à família. Então se faz necessário perguntar novamente: por que tantos cristãos têm tanta dificuldade em crer? Porque ainda lutam para aceitar a parte mais escandalosa da nova aliança: dos seus pecados jamais me lembrarei. Muitos vivem como se seus pecados ainda estivessem diante de Deus, presos à culpa, à condenação e ao medo. Tentam se relacionar com Deus como se ainda estivessem em uma antiga aliança, mas não podemos voltar ao Antigo Testamento como base de relacionamento com Deus. Ele é palavra de Deus, sim, mas precisa ser lido à luz da cruz. A antiga aliança envelheceu, caducou, cumpriu seu papel. Ela não é mais a verdade presente. Viver com a mentalidade da velha aliança é anular na prática os efeitos da graça. O chamado hoje é claro: venha para a nova aliança. Viva com a mente renovada pela obra consumada de Cristo. Descanse na fidelidade de Deus. Pare de viver tentando ser aceito e comece a viver a partir da aceitação que já lhe foi dada. Na nova aliança você não vive sob condenação, mas sob misericórdia. Não vive sob cobrança, mas sob promessa. Não vive pelo medo de errar,
mas pela segurança de ser filho. Essa é a aliança melhor e superior, firmada sobre melhores promessas, e nela Deus cumpre tudo em você e por você. As últimas palavras de alguém carregam um peso especial, não é verdade? Elas revelam o que realmente importa, quando tudo o mais fica em segundo plano. Em Atos 20 temos registradas as palavras finais do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele sabia que estava partindo para Roma e que dificilmente os veria novamente. Por isso, não desperdiçava palavras. Ele entrega o que há de mais essencial. Vamos conferir? Atos 20, do 28 ao 32. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo começa lembrando que o rebanho pertence a Deus. A igreja não é propriedade de homens, ministérios ou sistemas. Ela foi comprada pelo próprio sangue de Deus em Cristo. Isso estabelece o valor eterno da igreja e também a responsabilidade espiritual dos líderes, cuidar de algo que custou o sangue do Filho. Em seguida, Paulo faz um alerta sério. Após sua partida, lobos cruéis surgiriam, alguns de fora e outros de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade para atrair discípulos para si mesmos. Note, o perigo não está apenas no erro escancarado, mas na mistura sutil, na perversão da verdade, que parece piedosa, mas afasta os corações da centralidade de Cristo. Paulo relembra seu próprio ministério, marcado por lágrimas, perseverança e zelo, não para exaltar a si mesmo, mas para reforçar a seriedade do chamado pastoral. Ainda assim, ele não termina apontando para homens, métodos ou estratégias de proteção humana. O clímax da sua despedida está no versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. Isso é profundamente revelador. Paulo não diz: encomendo vocês à lei, nem a regras mais rígidas, nem a um sistema de controle. Ele nos entrega a palavra da graça, porque é ela que é poderosa para edificar e conceder herança entre os santificados. Aqui está uma chave fundamental para a igreja de hoje: discernir corretamente o que é velho e o que é novo, o que pertence à antiga aliança e o que foi inaugurado na nova aliança em Cristo. Quando misturamos lei e graça, produzimos confusão, peso e medo. Quando separamos corretamente, produzimos edificação, maturidade e descanso. A grande verdade atual, a verdade presente, é a nova aliança da graça. Não vivemos mais debaixo do regime da lei, mas sob a administração do Espírito. Não somos guardados por códigos externos, mas edificados pela palavra da graça. Paulo sabia: somente a graça preserva o rebanho, somente a graça protege contra os lobos, somente a graça edifica a igreja e conduz os filhos à herança. Por isso, não misture. Discernir é maturidade espiritual. Separar corretamente é honrar a obra consumada de Cristo.
Se essa mensagem falou com você, permaneça e caminhe conosco, acompanhe o canal e permita que a graça te conduza a níveis cada vez mais profundos de vida, liberdade e descanso em Cristo. Que a graça seja abundante sobre sua vida, em nome de Jesus.